Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião clínica da pediatria. O tema desse mês é muitíssimo interessante, que é morte encefálica em pediatria, que é um tema assim que às vezes a gente quer fugir dele, né, porque é sempre dramático, mas que de vez em quando, e graças a Deus é muito de vez em quando, acontece no nosso serviço uma morte encefálica. E quando isso acontece, de uma maneira geral, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Não sabem exatamente o que fazer. Recentemente, nós tivemos um caso na UTI pediátrica do Hospital Assunção, e isso foi o estopim, assim, o desencadeador, a gente ter convidado o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Sérgio Brasil, que é um especialista nessa área, para fazer uma palestra para a gente, né? Eu acredito que é um tema da mais alta relevância. Dentre nós, pediatras, nós temos muitas dúvidas, a legislação que envolve isso, quais são os procedimentos que se envolvem, todo mundo tem um pouco de medo. A relação com os pais, quando a gente tem a desconfiança que uma criança está em morte encefálica, tem a equipe de enfermagem, tem a equipe de físio, a equipe médica, toda a equipe multi fica realmente muito aflita, né, em relação a isso, porque diferentemente das coisas que nós temos no dia a dia, que nós temos uma série de protocolos envolvendo para tratar uma bronquiolite, uma pneumonia, fazer uma ventilação mecânica, fazer uma diálise, na morte encefálica não é uma coisa que acontece de vez em quando e que a gente não tem um protocolo, deveria ter, né, mas não tem um protocolo específico dentro da nossa UTI pediátrica. Então, eu acredito que é um tema que todo mundo tem uma série de dúvidas, a legislação muda, né? Então o que valia 20 anos atrás não vale hoje. Os próprios exames que se fazia há tempos atrás a gente não tinha nem acesso, né? Hoje está um pouco mais acessível. Mas enfim, eu vou deixar tudo isso a cargo do nosso convidado. Primeiro eu queria te agradecer, Sérgio, por dispor do seu tempo aí para dar essa palestra para a gente. Depois do final da sua palestra, todo mundo está à disposição aí para perguntas, para sugestões, para tirar dúvidas. É uma coisa assim bastante tranquila realmente. E vamos no final dessa exposição sortear esse livro aqui, que é o Manual de Dispositivos em UTI Pediátrica, tá? Depois todo mundo aí fica aí até o final para a gente poder fazer um sorteio. Eu vou chamar uma das pessoas que vai ditar um número aí, de um até o número de participantes, e a gente sorteia e depois entrega o livro, tá bom? Tá até aqui no plástico ainda. Então, sem mais delongas, Sérgio, por favor, brinde-nos aí com a sua palestra. Obrigado. Obrigado, Colete, pelo convite, e boa noite aí para todo mundo. Bom, vamos fazer num formato bem de bate-papo, bem informal. O interessante mesmo é que as dúvidas sejam sanadas na forma mais abrangente possível, né? Aquilo que eu não souber responder também, a gente vai atrás de descobrir depois. E como o Colete falou, realmente na pediatria a situação da morte encefálica é algo bem mais delicado, porque normalmente assim, né, a grande maioria dos casos de morte encefálica que a gente atende são adultos e com frequência a grande maioria dos casos são pacientes hipertensos mal controlados, né? São aqueles pacientes hipertensos mal controlados que fazem aí seus AVCs maciços, tanto isquêmicos como hemorrágicos, é o grande carro-chefe da morte encefálica, e em segundo lugar as mortes traumáticas, né? E aí já uma população realmente mais jovem. Então, assim, tanto para as mortes traumáticas como para na faixa pediátrica, é aquela situação assim que a família não está esperando, né? Então, quando você tem uma situação bem desagradável dessa e não está esperando, a relação médico-paciente é sempre mais complexa. Então, assim, vamos trabalhar assim as ideias até para que todo mundo
é mais até do que questão técnica, né? Da parte médica, eu acho que eu estou falando aqui só com gente muito experiente, que vai saber muito, de forma muito completa, como é que se realiza o protocolo, mas às vezes existem as dúvidas na questão do procedimento, né? Como proceder, como falar com a família, o que fazer. Estou suspeitando morte encefálica, o que eu devo fazer agora? Mas porque o caso era X ou Y, né? Aí é doador, não é doador? Tem alguma situação assim, a família não quer, a instituição tem um problema, né? A família está com problema com a instituição. Qual que é o papel do médico que está no meio desse tiroteio, né? E como é que eu procedo? Então, bom, eu vou fazer uma apresentação breve, né? Tentar ser breve para a gente ter um tempo bom para discutir, né? Todas as dúvidas que forem aparecendo. Acho melhor, então, eu fazer a apresentação e, em seguida, a gente, então, conversa. Estão vendo aí a apresentação? Tudo certo? Colete, eu estou apresentando. Tá legal para vocês a tela inteira? Tá sim. Pode continuar, tá perfeito. Beleza. Bom, eu sou o Sérgio Brasil. Eu tenho formação em neurocirurgia, mas assim faz mais de 5 anos que eu não opero. Eu fiz meus fellows aí em hemodinâmica cerebral e basicamente eu entrei de corpo e alma nessa área e eu então passei mais para uma área diagnóstica em vez da área assistencial direta, né? E o meu doutorado, inclusive, foi com morte encefálica, né? Onde eu avaliei o papel da angiotomografia, que não é aprovada no nosso país como teste complementar no protocolo de morte encefálica, e a gente fez um trabalho bem interessante lá no HC com mais de 100 doentes, onde a gente utilizou a angiotomografia e viu que é um método totalmente capaz de ser utilizado, né? Ainda faltam alguns detalhes para que ele seja implantado e estabelecido no nosso país, mas é super válido. E o meu papel, então, é trabalhar com monitorizações do doente grave, né? Então, basicamente, eu uso o Doppler transcraniano, mas eu recentemente também fui convidado para participar da Brain for Care, que é uma startup, poderia dizer uma startup médica, né, brasileira, né, uma criação, uma invenção brasileira, que de forma também não invasiva extrai informações sobre a complacência intracraniana, né? Então, sem machucar o doente, a gente consegue ter informações da pressão intracraniana. Então, eu tenho desenvolvido pesquisa com eles, tenho também desenvolvido muita pesquisa com Doppler transcraniano, e até em algum outro momento a gente pode fazer uma outra palestra para falar sobre as monitorizações não invasivas, o que a gente pode acrescentar, né? Isso é interessante porque não é só para o doente neurológico, é para o doente grave em geral, né? Uma criança que entrou por uma síndrome respiratória grave vai fazer um monte de transtorno hemodinâmico cerebral que vai passar desapercebido porque não é, né, tradição, não é conhecimento geral dos colegas monitorizarem o cérebro quando o doente não é neurológico, né? E é um doente séptico em geral, doente com uma doença hepática, né, renal. Todos esses doentes podem fazer transtorno hemodinâmico cerebral e isso tudo passa desapercebido, né? Então, eu até fiz um trabalho COVID com as técnicas lá no HC para mostrar para os colegas que é importante monitorizar o cérebro por qualquer motivo. Quando você sedou e entubou um doente, em qualquer idade, por qualquer motivo, ele precisa ter alguma monitorização neurológica para você ter alguma informação do que está acontecendo lá em cima. Então, vamos lá, eu vou falar então da definição da morte cefálica, que é a perda irreversível da capacidade autônoma de respirar e manter interação com o meio externo, né? Então, respirar e manter interação. E a importância desse diagnóstico não tem nada a ver com doação de órgãos, né? A importância desse diagnóstico é um ato médico. Então, se você está suspeitando, em algum momento, suspeitou da morte encefálica, porque você documentou que havia uma lesão cerebral grave, com uma tomografia, por exemplo, e você tem ali um paciente que demonstra
a perda de sinais neurológicos, né, por exemplo, os mais básicos, né, como os pupilares. Então, você, suspeitando da morte encefálica, você então procede com todo o restante do protocolo, porque a família precisa saber dessa situação, né? A gente precisa interromper terapia fútil, a gente precisa liberar um leito de hospital, e aí vamos dizer que um quarto interessado em toda essa situação é a doação de órgãos, né? Os transplantes que realmente dependem do doador com morte encefálica, que é o doador ideal para essa situação. Peraí, não passou o slide. O doador ideal é o doador em morte encefálica, porque o doador vivo a gente arrisca um organismo saudável para tentar ajudar outro, não é ético. O doador cadavérico, depois da parada cardíaca, é uma manutenção extremamente complexa dos órgãos, então não é realmente, atualmente não se usa mais. Então, assim, o doador de morte encefálica é o doador ideal. E lembrando, então, a gente que a morte encefálica é uma notificação compulsória, né? Uma obrigação nossa notificar tão logo você tem uma suspeita e proceder de forma correta com tudo para que esse protocolo seja concluído. Contando um pouquinho de história, é interessante, né? Esse colega aqui nosso é o Dr. Barnard, foi aquele que realizou o primeiro transplante cardíaco no mundo, né? Lá na África do Sul, em 67. E o interessante é que, assim, até a época dele ali, estava havendo debate, né? Porque na década de 50, surgiram os primeiros respiradores artificiais, né? O pulmão de aço e tudo mais. E aí começou a surgir a questão de uma situação em que o doente tinha uma condição clínica irreversível, mas ele seguia ali oxigenado, seguia quente, seguia com parâmetros estáveis, e ali ficava então no debate se era coma de passé, ou seja, algo caminhando para a morte, ou coma caminhando para a morte, ou se era morte encefálica, né? Não havia definição. Então, para o Dr. Barnard, que estava desesperado para fazer o primeiro transplante cardíaco, né? E ele queria muito essa fama. Ele fez ele provocou algo bem controverso, né? Ele tinha uma doente no hospital dele com um TCE grave, reunindo os critérios de morte encefálica, mas critérios que ainda não estavam, né, definidos como um protocolo. E aí, então, ele pediu o consentimento do pai da moça, ele aplicou potássio na veia e fez o coração parar. No momento em que ele aplicou e que o coração parou, ele declarou a morte, né, a morte da doente e imediatamente, então, ele já tinha preparado ao lado da moça o receptor. Então, naquele momento, ele já extraiu o coração e passou para o paciente dele. Então, depois disso que a escola de Harvard teve uma urgência em definir esses critérios, porque não poderia mais ficar assim, né, nessa situação meio de circo, né? E a última revisão dos critérios de morte encefálica foi feita agora em 2020. Talvez a mensagem mais importante da nossa conversa hoje é o pilar do diagnóstico da morte encefálica, né? Sempre ter uma causa clara do coma, né? Se você receber um doente aqui em coma, trazido do SAMU, trazido de casa, né, ou foi recebido por alguém onde ele foi entubado tal, e já chega para você com aquele Glasgow 3, sem reflexos e tal, você não vai abrir, não vai iniciar um protocolo de morte encefálica até que você tenha um esclarecimento para aquele coma, né? Isso porque existem diversos relatos na literatura de erros de diagnóstico de morte encefálica, porque muitas situações podem mimetizar a morte encefálica, né? Claro que
não é comum, mas pode. E é um diagnóstico que não pode errar, né? Você não pode dizer para alguém vivo que essa pessoa está morta. Então, não pode dizer para uma família que é alguém vivo que é aquela que ele está morto. Então, é importantíssimo sempre ter uma causa clara do coma. E isso a gente faz facilmente com uma tomografia. Hoje em dia, então, é difícil errar nessa questão. Então, as recomendações, né? Acho que isso aqui, na verdade, do que a gente for conversando aqui, tudo isso a gente vai abranger. E o protocolo, protocolo brasileiro de morte encefálica, ele é um dos mais seguros do mundo, de tudo que eu já li a respeito dos protocolos, como são feitos por aí. Porque exatamente assim, o protocolo preza por segurança nesse diagnóstico, né? Como eu disse, o diagnóstico a gente não pode errar. Então, o protocolo preza pela segurança. Muito mais do que pela doação, muito mais então do que pela pressa, né? E até na verdade pressa também não é tão bom, porque no primeiro dia, né, quando o paciente evolui para morte encefálica, o primeiro dia é muito ruim. Ele tem aquela tempestade catecolamínérgica, vocês já devem ter visto que é bem complexo. Você trabalhar um doente com morte encefálica no primeiro dia, ele é super instável, né? Você vai do NIPRID para NORA em questão de poucos minutos. E exatamente porque está havendo uma tempestade catecolamínérgica, é difícil controlar. Então, até para doação do coração, não é, e até o pulmão também, tem trabalhos mostrando que não é legal você transplantar aquele coração de um doente quando esse coração foi extraído no primeiro dia da suspeita e da definição da morte encefálica, né? Então, aquele coração ele é mais hipocinético quando ele é transplantado. Mas então, essa questão do tempo a gente conversa mais para frente. Agora, então, como eu falei, o pilar é um diagnóstico do coma, né? Então, documentar bem o diagnóstico do coma. E aí, 2 médicos diferentes repetem as avaliações neurológicas, né? Os reflexos neurológicos. Isso é para que a gente tenha uma documentação da perda irreversível da função de todo o encéfalo, né? Não é só tronco, não é só dos hemisférios, né? Sim, de todo o encéfalo. Então, os reflexos de tronco mostram a perda de função do tronco e os exames complementares podem mostrar a ausência de função dos hemisférios, né? E o teste de apneia, né, também é uma parte da avaliação da função do tronco, mas é a definição da morte encefálica, né, a perda irreversível da capacidade de respirar e de interagir com o meio. E aí, então, como a gente conversa aqui com um grupo de colegas pediatras, né, o que muda aqui conforme a faixa etária, né, então, 7 dias até 2 meses incompletos, vai ter um intervalo de 1 dia para os colegas da primeira avaliação para a segunda avaliação, né, clínica. A partir do momento que ele completou 2 meses até ele ter 24 meses incompletos, então 12 horas, né? E a partir então de dois anos completos, já é como adulto, apenas 1 hora de diferença entre a primeira e a segunda avaliação clínica. Aí, no diagnóstico clínico, também tem um detalhezinho com a pressão arterial que o paciente deve manter durante, né, as avaliações. Não durante todo o protocolo, mas no momento em que é realizada a avaliação, é preferencial que ele mantenha esses parâmetros pressóricos. Para até 5 meses incompletos, então, a pressão sistólica de 60, né, ou pressão arterial média de 43. Então, pode ser um ou outro, né? Uma sistólica pelo menos 60 ou uma PAM pelo menos de 43. E aí... Posso perguntar? Opa! Valores fora dessa faixa etária são impeditivos de realizar o teste ou só é uma recomendação de que ele esteja dentro desse valor de esperado aqui? É impeditivo. Obviamente que assim, né? Também é questionável porque, ok, se você tiver ali um paciente, para você fazer uma avaliação clínica, né?
Se um paciente ali, bem bebezinho, menos de 5 meses, tiver com uma pressão sistólica de 50, isso não vai mudar muita coisa realmente nos critérios de reflexo de tronco. Mas isso é requisito, né? É requisito, sim. Você deve manter. Isso pode ser trabalhado com drogas vasativas, é meio até fácil você conseguir essa resposta. Só em casos que realmente a falência está muito avançada, em que já não responde. Mas é requisito, sim, né? Então, manter o PAM nessas faixas. Aí de 7 a 15 anos, na verdade, isso já é também tolerado também para o adulto. Então, na verdade, não deveria ser 7 a 15 anos. A partir de 7 anos, é 90 de sistólica e 65 de PAM. E as pressões são toleradas mais baixas para menores de 7 anos, né? Conforme essa faixa aí. A gente deve, então, também excluir a hipotermia, né? E aí o termômetro deve ser esofagiano ou retal, né? Não axilar. E, claro, né, sempre respeitar aí o tempo de metabolização dos depressores do sistema nervoso central, né? Quando esteve em bomba, 4 meias-vidas da droga, né? Se tiver insuficiência hepática ou renal, aí então só de minimizar aqui. Isso. Então, ou também se foi realizada hipotermia terapêutica, né, após a ressuscitação cardiopulmonar, ou intoxicação por uso de doses maiores do que as terapêuticas usuais, ou por metabolização e eliminação comprometida, deve-se aguardar um tempo maior que 5 meias-vidas. Assim, de forma meio que empírica, o que a própria Organização de Procura de Órgãos sugere é que, assim, em geral, para todos os anestésicos, que se aguarde por média de 12 horas, né? Se foi tiopental, 24. E com isso, basicamente, as 4 meias-vidas estão aí dentro desse período, né? Claro, isso para quando foi em BIC, né? Se foi só um bolos, uma dose de ataque, né? Normalmente o pessoal aguarda 6 horas para iniciar o protocolo. E aí, então, os testes clínicos, né? São os reflexos, os reflexos pupilares, né? Que é o fotomotor, córneo palpebral. O córneo palpebral quer dizer os fotomotores são todos os da pupila, né? Aí tem o córneo palpebral, o óculo cefálico, o vestíbulo calórico e a tosse. E o teste de apneia, né? O teste de apneia aí que deram no Messi nesse lance. Então, assim, a ausência de movimento... Aí, essa questão também é igual para adultos e crianças, né? A ausência de movimento respiratório espontâneo, desde que após 10 minutos, né, de retirado o ventilador, e o médico, então, deve estar ali de frente para o doente, olhando para ele esses 10 minutos, para que não haja movimentos respiratórios. Se você, então, conseguiu 10 minutos antes de fazer a retirada do ventilador, né, ventilar o doente a 100, uma FiO2 de 100, e aí quando eles fizeram essa revisão do protocolo em 2017, eles cometeram um problema, uma gafe lá de dizer que a PO2 deveria ser, né, maior ou igual a 200. Isso causou um grande problema, porque dificilmente os colegas estavam conseguindo gasometrias com 200 de PO2 por aí, e isso estava atrapalhando demais. Então, eles mudaram, né? Eles mudaram realmente para preferencialmente. Então, preferencialmente acima de 200, mas não é um pré-requisito. Se você conseguiu uma menor PO2 no pré-teste, ok, né? Porque diz que vai perder 4 por minuto, né? Então você perderia pelo menos 40, né, de PO2 durante o teste de apneia, e poderia desaturar seu doente, se você está com uma PO2 menos que 200.
Mas, assim, bom, a PCO2 é o que é o definidor de que o teste foi exitoso, né? E aí, então, assim, a PCO2 pré-teste, né, que é solicitado e sugerida que seja assim a mais reduzida possível no pré-teste, né? Então, em torno ali de 20, 30 milímetros de mercúrio, e a pós-teste que tenha superado 55, né? E com isso, realmente, o teste é um teste exitoso. Ô, Sérgio, Aí eu só te interrompendo um diga, pouquinho, pode voltar sim. no slide anterior, por favor? Uhum. Que nesse caso que a gente teve lá, a gente teve uma situação em que a paciente, a gente não conseguiu ficar esperando 10 minutos, porque antes disso o paciente deteriorou de tal forma que a gente teve que interromper o teste, né? Uhum. Então, esses 10 minutos aqui também são relativos? É, o, parece que assim, parece não, é permitido que sejam 8 minutos. Agora, tem uns debates, né? Eu já li, sim, eu participei de reunião na Câmara Técnica e houve esse debate. Olha, já estão tentando pela segunda, terceira vez fazer a apneia e o doente de satura, né? Então, como fazer? Sim, se você conseguiu esses valores de PCO2 pré-teste e pós-teste e que tem observado 8 minutos, já é aceitável, né? Isso que eu sei deles. Agora, infelizmente, todos os testes, né? Assim, a documentação do coma, os dois testes clínicos, a apneia e o complementar, todos eles são partes mandatórias do protocolo. Então, sem alguma dessas, o protocolo não está concluído. Infelizmente, não dá para não dá para ser esquivado um deles. Então, é um problema mesmo, né? Ok. O teste de apneia sempre foi um grande problema e até no nosso protocolo anterior, né, com a resolução de 97, vocês devem lembrar bem, né? Tinha que fazer 2 vezes, né? Aquilo lá Eu lembro. era Difícil. muito difícil, né? Normalmente a gente perdia muito doador no segundo teste, porque aí desaturava e já não voltava mais. Aí parava e tudo mais. Tá ok, Era bem obrigado. complicado mesmo, bem ruim. E tem um trabalho que eu vi agora que eles levantaram os dados lá que, assim, eles estavam conseguindo concluir testes de apneia em 80% dos doentes. Então, assim, é um índice grande de protocolos de morte encefálica que você não consegue concluir o teste de apneia. Aqui realmente é o gargalo do protocolo, né? Esse é um gargalo, o outro gargalo também é o teste complementar, né? Que, dependendo de onde você estiver, pode ser pouco disponível e atrapalhar bastante a definição, a Essa é uma conclusão pergunta do que eu tinha protocolo. guardado aqui para o final da apresentação, depois eu faço. Beleza, não, vamos conversar sobre isso. Eu não sei se a gente aborda aqui as vias de cada reflexo, né? Isso aqui é interessante saber que a gente estaria avaliando o tronco cerebral de forma crânio-caudal, né? Avaliando desde mesencéfalo até ponte e bulbo. O bulbo a gente avalia com os últimos dois, né? O teste de apneia o reflexo tussígeno, né? E aí, então, os primeiros reflexos, né? Os reflexos fotomotores, a gente avalia conexão do nervo oftálmico com os oculomotores, né? E talvez então aqui não tem tanta importância a gente debater sobre as vias testadas, mas então a gente fala dos exames complementares, né? Então o exame complementar ele é mandatório no nosso país exatamente porque o que rege a definição do nosso protocolo é segurança, né? Por isso que o exame complementar, ele
no nosso país ele é obrigatório, porque você vai juntar uma prova gráfica ao seu documento, né, ao seu protocolo, que ali vai ser uma segurança para o médico e uma segurança também para a família, né, que além de 2 médicos diferentes que estiveram envolvidos ali com as avaliações, houve um terceiro que veio de fora, né, e registrou aqui uma prova auditável, né, do que foi realizado. Então, a vantagem dos exames complementares é isso, né? Você aumenta uma segurança diagnóstica, você fornece uma informação fácil, né? Se você tem ali um laudo, um resultado, você pode mostrar para a família. E ajuda até também em situações onde o exame neurológico não pode ser completo. Isso no nosso país, infelizmente, não é assim, né? Muitos países utilizam os exames complementares para substituir prova clínica. No nosso país não pode ser, né? No nosso país ele é complementar. E as desvantagens, né? Então, assim, né? Vai sempre ter agregar algum custo a todo esse protocolo, tem que ter disponibilidade de alguma técnica aprovada, né? Dentro do seu serviço, na sua região. Pode demorar para concluir o protocolo por causa disso, né? E algumas técnicas podem, inclusive, provocar algum dano ao doador, né? Como nos exames contrastados, né? Os exames em onde você precisa transportar o doente, né? Uma arteriografia, por exemplo. E aí você pode, então, ter problemas deslocando sua equipe de enfermagem para acompanhar o doente, para ventilá-lo, né? Toda essa coisa. Então, esses são os exames aprovados no nosso país, né? A gente tem a angiografia, a cintilografia, o Doppler transcraniano. A própria monitorização da pressão intracraniana pode ser, mas no nosso país ela não é usada porque ela não guarda registro, né? Um registro gráfico, impresso, né? A tomografia por xenônio, o SPECT, o PET, até a extração de oxigênio cerebral também poderia ser, mas aqui no Brasil também ela não guarda um registro impresso. E o eletroencefalograma, que tem cada vez sido um problema maior. Não sei se o pessoal tem visto por aí. Aqui, ó, então, assim, a angiografia, olha que interessante a imagem de uma morte encefálica, né? Então, você tem uma imagem na esquerda onde existe uma contrastação arterial e na da direita você vê o stop do contraste, né, na carótida, justamente na base do crânio. Então, houve o colapso circulatório, né, intracraniano, encefálico, e isso acontece por uma questão física, mecânica, né? Conforme você tem uma agressão cerebral aguda e essa agressão, ela, né, no transcurso de uma evolução desfavorável, é uma isquemia que se alastra pelo tecido cerebral e essa isquemia, então, de forma agressiva e exponencial, ela faz com que a pressão intracraniana se eleve de forma extrema, né? A pressão intracraniana tão alta, ela chega a ser maior do que a pressão arterial. E é por isso, então, que a artéria está trazendo fluxo até na região cervical, até a base do crânio, só que esse sangue já não penetra mais para dentro do crânio. Então, você vai tendo, no início, uma elevação da pressão intracraniana que ela repercute sobre a drenagem, né? Sobre as veias jugulares, sobre os grandes seios intracranianos. Então, aquela pressão intracraniana que impacta sobre a drenagem, que é uma parte mais passiva, né? As veias elas são mais colabáveis. A pressão intracraniana aperta essas veias, então ela fecha a porta de saída e conforme o sangue continua chegando, mas não saindo, e provocando também o edema citotóxico, né, o edema vasogênico, toda aquela cascata de eventos horríveis que acontecem aí depois de uma lesão aguda severa, acaba então sendo que a pressão intracraniana se torna maior do que a pressão arterial, e isso então provoca o colapso circulatório. E é isso que a gente vê com todos os métodos que avaliam circulação, né? Nesse caso aqui, os métodos que avaliam metabolismo, né? Tem um teste de medicina nuclear, né? Cintilografia, também perfusão e metabolismo, a cintilografia, o teste de medicina nuclear, você tem ali
o aproveitamento de glicose pelo tecido cerebral, né? Então, é interessante que na imagem mais à esquerda, mais colorida, né, um cérebro normal e um cérebro em morte encefálica, parece que na verdade não tem nada dentro, né? E o estado vegetativo, um aproveitamento mínimo, um metabolismo mínimo do tecido cerebral. E aí a cintilografia mostrando aqui, você vê que não há realmente nenhuma captação dentro do espaço craniano. E aí o que eu mais faço, né, o Doppler transcraniano, e aí eu faço mapas funcionais da avaliação circulatória, da hemodinâmica cerebral, né? E o que acontece, né? Eu vejo essas ondas que são fruto do trânsito de hemácias dentro das artérias, né? E conforme então a gente vai tendo exatamente esse processo que eu expliquei de elevação da pressão intracraniana, a gente vai tendo impacto da pressão sobre esse fluxo, né? As artérias vão cada vez tendo um fluxo mais prejudicado conforme maior a pressão intracraniana. Primeiro, a altíssima pressão intracraniana impacta contra a parte mais frágil do ciclo cardíaco, que é a parte diastólica, né? A porção diastólica é passiva, então você começa a ver que o valor diastólico, vamos ver se eu tenho uma imagem, aqui, ó. O valor diastólico vai se reduzindo muito. E aí, então, a gente tem uma elevação de um índice, para mim, que chama índice de pulsatilidade, né? O IP. A pulsatilidade cerebral fica muito aumentada, porque existe uma grande diferença entre os valores diastólicos e sistólicos. E aí, mais para frente, quando a pressão intracraniana se torna extrema, a gente pode ter esses dois padrões da esquerda aqui. O de cima a gente chama fluxo oscilatório não progressivo. Se vocês, para quem não sabe o que o que significa ser positivo ou negativo no Doppler, o positivo é algo que está se movendo em direção à minha sonda sonográfica, né? E o negativo é algo que está se movendo contrário à minha sonda. Então vocês veem que num momento ele vem para mim e no outro momento ele foge de mim. Né? Dentro de cada ciclo cardíaco tem uma porção positiva e negativa. Então isso significa que naquele ponto da artéria que eu estou apontando, né, o fluxo, o sangue está apenas reverberando. Né? Ele está parado ali. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele não progride, né? Ele não avança na artéria, ele não entra no tecido cerebral, ele não perfunde. E isso, então, a gente chama de fluxo oscilatório não progressivo, que já é compatível com morte encefálica, mas no momento mais extremo, a gente tem as espículas, né? Que é o gráfico de baixo, né? As espículas. Eu não sei se eu mexer aqui no mouse, vocês veem? Sim, dá para ver sim, Sérgio. Então, beleza. Então, aí a gente tem essas espículas sistólicas, né? Que é apenas uma vibração da artéria, diástole totalmente zero, de um batimento cardíaco até outro não há nada, é apenas uma pequena vibraçãozinha da artéria. E o que é diferente disso é que existe uma extrema elevação, né, da pressão intracraniana, só que ainda existe um progresso discreto na fase diastólica, né? Então isso aqui não é igual à morte encefálica, ainda está havendo um progresso mínimo de fluxo, né? Mas não é morte encefálica. E aí, comentando um pouquinho do panorama dos transplantes no Brasil, a gente vê uma grande diferença entre as regiões, né, do sul e sudeste, onde nós temos aí por volta até de 17, 20 doadores efetivos por milhão de habitantes, né, e de pacientes, ou seja, né, e 21 também na região sul, e aí você sobe lá para o norte, 3, né, doadores efetivos por cada milhão. Então, assim, isso considera que, né, de todos os protocolos, né, de tudo que foi de alguém que tinha um grande potencial para ser um doador e não foi. Né? E nós realizamos, o Brasil tem um número bem considerável de transplantes, né? Tem aumentado muito nos últimos anos, o esforço tem sido grande para isso, tem melhorado.
mas ainda estamos muito longe do que deveríamos, até porque, assim, comentando com vocês, a gente tem só em São Paulo uma lista de espera de aproximadamente 20 mil pessoas aguardando por rim. E aí, por volta de uns 600 para coração, 600 para fígado, e são poucos porque eles duram pouco, né? Então, quando eles entram na fila de espera, eles vão durar aí, para quem espera por coração ou fígado, por volta de 6 meses no máximo. Então, se esses órgãos não aparecerem nesse tempo, a chance de vida é muito pequena. Aqui foi o trabalho que eu realizei com a angiotomografia, que é um método também super interessante, pode vir a facilitar muita coisa, porque como a gente falou dos exames complementares, aqui em São Paulo a disponibilidade é grande, né? Temos muitos que realizam Doppler ou eletroencefalo, que são os métodos principais por serem os métodos beira-leito, né? Mais rápidos, práticos e pouco custosos, né? E não tem que transportar doente. Agora, muitas vezes para atender um caso para OPO do HC, eu já vou para um lugar que fica lá na divisa de São Paulo com o Paraná. E eles têm uma angiotomografia ali que poderia resolver o problema, mas não é aprovado. Então, muitas vezes a gente tem que sair aqui de São Paulo para ir lá fazer um exame para poder concluir um protocolo, né? E aqui, se vocês verem nessa imagem aqui, a reconstrução 3D é muito interessante. Ó, é bem aquela mesma que eu falei na imagem da angiografia, a gente está vendo aqui com a angiotomografia. Ó, que legal essa reconstrução. É a chamada imagem em chama de vela, que aqui tem o stop de fluxo da carótida, né? Então tem a carótida comum, a carótida externa, a interna, e aqui então o fluxo já não progride para dentro do crânio. Aqui é a mesma coisa nessa seta, a gente vê que a carótida parou por aqui. E aqui, ó, dá para ver que existe um fluxo numa porção proximal, mas já nas partes mais distais não tem. Isso aqui é porque a morte encefálica é um processo, né? Então, a pressão intracraniana mais alta vai primeiro impactar sobre os menores vasos e, né, progressivamente sobre os maiores vasos. Então, nesse momento em que foi feita essa imagem, ainda havia uma certa perfusão na porção M1 das cerebrais médias, cerebral anterior também, mas no tecido distal não havia. E aí existe uma controvérsia, né, quando você vai declarar morte encefálica com esses tipos de métodos, porque dizem que deveria não ver nada, né? Isso não é verdade, isso na verdade só atrapalha, né? O paciente já está totalmente com condições plenas de ser diagnosticado com morte encefálica e não, muitas vezes isso atrasa o protocolo todo. E, bom, condições que mimetizam, como eu falei, né? Condições que mimetizam a morte encefálica. Encefalopatias associadas a pós-PCR. Isso a gente vê bastante. Os pacientes fazem aberturas de pupila, paralisia de reflexos de tronco, mas eles mantêm um hiperfluxo sanguíneo cerebral e muitos desses recuperam, né, parcialmente. Eu nunca vi alguém voltar à plenitude, mas com um paciente ressuscitado depois de uma PCR que abriu sinais de morte encefálica e que tenha recuperado nível de consciência e independência. Isso eu nunca vi, né? Eu sempre vi, o máximo que eu vi realmente foram casos de estado vegetativo, né? Ou minimamente consciente, mas independência não vi. Só que também não era morte encefálica, né? Aí encefalopatias sépticas, hepáticas, tionembutal, já fiquei avaliando com Doppler transcraniano doente que tinha usado tionembutal em bomba por 6 dias após a interrupção. O paciente sem reflexos, persistindo 6 dias após e era jovem, né? Era um jovenzinho. Após a retirada do tionembutal, e eu mantendo um fluxo sanguíneo cerebral bem estável com o Doppler. Aí ele foi acordar depois de 6 dias
de retirada do tionembutal. Então, assim, a ausência total de reflexos, né? É bem interessante. A síndrome de Percheron, que é uma artériazinha variante que sai ali da cerebral posterior e ela perfunde, ela faz um AVC no mesencéfalo que pode mimetizar a morte encefálica. Hipotermias profundas, super perigoso, né? Quando o paciente passou por hipotermia, importantíssimo você avaliar com algum exame complementar antes de pensar em abrir protocolo. E lesões agudas do tronco encefálico, né? Muitas vezes a gente vê aqui nessa listinha também, mas tem o caso que eu relatei foi uma encefalite, né? A encefalite é uma doente que foi admitida no hospital com uma suspeita de uma meningite viral. Ela rebaixou dentro do serviço, então, na cara de todo mundo, e aí, então, abriu sinais de morte encefálica, porém a tomografia mostrava um edema cerebral bem discreto. E como ela persistia, tiraram a sedação e ela persistia sem os reflexos de tronco, iniciaram o protocolo, né? E ainda era a época da resolução de 97, em que se fazia 2 apneias. Então, ela passou pelos testes clínicos, ela fez as 2 apneias, tudo foi certinho para a morte encefálica e eu fui lá fazer o Doppler e o fluxo sanguíneo cerebral era plenamente normal. E aí eu perguntei, vocês podem me mostrar a tomografia? Eles me mostraram a tomografia, eu falei, olha, gente, assim, essa tomografia não é compatível com morte encefálica. Aqui, vamos reinvestigar esse caso, porque aqui tem um edema cerebral mínimo, e não é compatível com um doente que deveria ter herniado, né? Herniado de forma maciça, isquemiado, né? Então o pessoal entrou com imunoglobulina. A menina acordou depois de alguns dias usando imunoglobulina e hoje ela está trabalhando. Então, assim, foi o caso mais impactante que eu vi de uma mimetização de morte encefálica. Por sorte que ela não desaturou durante as apneias, porque ela fez 2, né? Então, se ela tivesse tido complicações pela apneia, aí aquele cérebro que estava viável poderia realmente ter virado aí um vegetal. E, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, é isso sobre a apresentação. A gente pode passar para a nossa discussão e conversa. Sérgio, obrigado pela aula aí, eu acho que foi excelente. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é do ponto de vista prático, assim, né? É obrigatório a notificação da morte encefálica. Então, você foi lá, você desconfiou de uma morte encefálica. Como você notifica? Quem você chama? E no caso de você estar pensando em doação de órgãos, quem que dá essa notícia para a família? Perfeito. Então, assim, isso é bem legal, porque muitas vezes o médico acha que tudo vai estar em cima dele, né? Ele vai estar no holofote e aí, assim, na mira da instituição, na mira da família e assim, tudo que ele queria é tratar o doente dele, que o doente dele, né, saísse da melhor forma possível. Mas essas coisas acontecem sempre. Primeiro de tudo, doação de órgãos é um agregado, um interessado, ele não faz parte. Então, a doação de órgãos fica para segundo plano. A primeira questão é assim, eu tenho aqui o meu doentinho que eu estava cuidando, acompanhei, conheço o caso dele muito bem, e eu sei que evoluiu de forma desfavorável. Abriu sinais, sintomas, sinais de morte encefálica. E assim, se isso aconteceu, é a minha obrigação realmente, então, proceder para que o protocolo seja realizado. Eu, como responsável pelo doente, é a minha obrigação, não importa se eu sou o diarista da UTI, não importa se eu sou um plantonista que está só passando por ali. Eu fiz a avaliação, eu avaliei o doente, eu vi que está nessa situação, é a minha responsabilidade. Então, não que necessariamente seja obrigação, porque às vezes nas instituições existem umas definições, né? Aqui, quem faz o protocolo é o neuroclínico, aqui quem faz o protocolo é o neurocirurgião, aqui quem faz é a equipe da UTI. Essas variações podem haver de
de instituição para instituição. Mas vamos supor assim, no Assunção, onde normalmente é realizado pelo intensivista, que está ali, né? Você, então, primeiro de tudo, estou suspeitando de morte encefálica, tem sinais disso e tenho aqui uma tomografia que teve um grande sangramento cerebral ou que tem uma isquemia maciça, ou seja, que suporta, então, a minha suspeita. Ok, então eu tenho autonomia, então, para retirar a sedação. Vamos aguardar o tempo necessário. Cumprido o tempo, ok, não houve nenhuma manifestação, né, de mínimo despertar por parte do doente. A gente faz a avaliação. Completou, ok. Aí, assim, também dependendo de cada instituição, tem o seu prestador para um exame complementar. Foi feito o exame complementar, concluído o protocolo. Ok, a morte, o horário da morte do doente é o horário da conclusão do protocolo. Então, não é a hora que vai doar órgão, não é a hora que o coração parar, não é a hora que o fulano decidir. A hora do falecimento, por lei, é a hora da conclusão da morte encefálica, porque a morte encefálica ela é igual morte cardíaca. No nosso país é a mesma coisa. Então, se morreu pelo cérebro ou se morreu pelo coração, porque parou, é a mesma coisa. Essa é a hora de conclusão do protocolo, é a hora que vai para o atestado de óbito. Seja o exame complementar, a última coisa que tenha sido feita, seja a segunda avaliação neurológica que tenha sido feita, ou seja a apneia. O que for feito por último, concluiu o protocolo e a hora do óbito. Ok, então agora outro problema. Temos aqui um morto, né, sob ventilação mecânica e com todos os parâmetros estáveis. O que faremos? Bom, a equipe assistencial, ela se encarrega de comunicar isso para a família. Olha, o diagnóstico era esse, evoluiu assim, assim, assado, suspeitamos a morte cerebral, infelizmente, realizamos todos os procedimentos e a morte cerebral foi confirmada. E aí a família vai perguntar, então agora o que fazer? Nesse momento é que aí acaba o seu peso, o seu problema como médico. Você já fez tudo que era a sua obrigação. Agora, fala, olha, todos os casos de morte cerebral têm uma equipe de enfermagem externa ao hospital que se encarrega deles. Eles passam para vocês todos os procedimentos a partir de agora. No Assunção, por exemplo, é a Escola Paulista de Medicina. Se for Barueri, é o HC. Se for Guarulhos, é a Santa Casa. Se for Zona Leste, é o Dante. Existem essas 4 OPOS, né? Organização de Procura de Órgãos. O nome é esse, mas eles não só se encarregam da procura de órgãos e do transplante, eles se encarregam da informação para a família, de acolher a família e orientar nos procedimentos legais dali para frente. Então, isso que é muito importante, todo mundo saber, né? Legal, então eu fiz a minha parte. Agora, o que eu já vi de muito erro, né? Colega não completar o protocolo de morte encefálica, porque já fez o complementar, ou que já fez a apneia e fez o primeiro exame clínico, e aí vamos proceder, então vamos desligar, vamos falar com a família. Vai doar? Não, não vai doar. Então vamos desligar tudo aqui. Primeiro ele está fazendo eutanásia, né? Se esse protocolo não for concluído, ele está cometendo um crime. Então, assim, nunca desconectem, nunca desliguem, nunca paliem um doente que alguém em algum momento relatou no prontuário que está em suspeita de morte encefálica, sem que esse protocolo tenha sido concluído, né? Aí, essa é a parte legal nossa. Feito isso, legal que aí você fica eximido de qualquer nova responsabilidade, porque você transmitiu essa situação pro serviço de procura de órgãos. Então, o que é importantíssimo, até tem estudo também mostrando que se a equipe assistencial, no transcurso de uma suspeita de morte encefálica, aborda a família, vocês querem doar, tá, olha, você pode ajudar, não sei o quê, aumentem muito a chance de recusa. A família recusa a doação. Isso tem que ficar por alguém terceiro.
Tem que ficar por alguém que não estava envolvido com o doente, não estava envolvido com a equipe local, né? Alguém de fora. Isso é bem clássico mesmo. Então, é até importante, é bom isso, porque o pessoal que vem e aborda a família, eles também não têm nada a ver com quem vai fazer a extração do órgão, eles não têm nada a ver com quem vai transplantar o órgão, são equipes totalmente descentralizadas e desconectadas entre si. Então, a família, quando entende todo esse processo e a complexidade, aí eles realmente são mais receptivos a fazer a doação e a organizar todo o procedimento dali para frente. Perfeito, Sérgio. O Gustavo tem uma pergunta, está com a mãozinha levantada, Gustavo. Tá me ouvindo aí, Colete? Estou ouvindo. Primeiramente, agradecer ao Sérgio, uma excelente apresentação, mas a minha dúvida é a seguinte, Sérgio: o que fazer quando o exame clínico te demonstra que a criança está em coma perceptivo e todos os exames realizados foram positivos e os exames complementares ainda há resquícios de atividade cerebral? Então, eu já participei de 2 casos assim, que gerou muita dúvida e a gente fica sem o que fazer. E realmente a criança não teve uma evolução favorável. Não, perfeito, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, esse problema, assim, não é técnico. Esse problema, infelizmente, ele é mais logístico de como está. Ele é em parte técnico, mas ele é muito logístico. O que que acontece? Se a gente for estritamente ali para a resolução, a gente vai ver que os exames complementares devem ser realizados por médicos em loco, ao lado do doente. Só que isso é praticamente inviável, né? Você não tem realmente prestador médico treinado em todas as técnicas de morte encefálica e disponíveis em larga escala. Então, infelizmente, especialmente para o eletroencefalograma, o que a gente tem muito disponível são técnicos, né? Então, o técnico vem, faz o exame, normalmente fazem, então, por isso que eu digo, não é tanto técnica o problema, porque eles fazem bem feito o exame, e uma colega neurologista, eletrofisiologista, ela lauda o exame à distância. Na verdade, eu tenho visto que só tem piorado a situação. Eu venho praticamente todo dia, realizo alguma avaliação de um doente que está em protocolo de morte encefálica, que ele já realizou um eletroencefalograma antes que não foi conclusivo. Porque o eletroencefalo pode sofrer interferências do ambiente, né? Ele é mais suscetível à interferência do ambiente. Mas aí você pega o traçado, você viu que ele foi praticamente ISO durante todo o tempo, mas de repente teve uma vibradinha aqui, ali, uma pequena onda que era interferência, né, do meio, e a colega usa isso, ou o colega usa isso para dizer que o exame é negativo para morte encefálica, né? Isso atrapalha muito, realmente. E tem essa questão, que então não é o médico que está realizando o exame ali. Tem a questão de que a morte encefálica é um processo, então, quando você tem ali os primeiros sinais de morte encefálica, muitas vezes você ainda leva um tempinho. Isso depende muito também da condição do doente, né? Vamos supor, um doente que seja neurocirúrgico, que fez uma grande cirurgia craniana, né? Ele vai ter uma complacência maior, ele vai tolerar um pouquinho um craniectomizado, né? Ele vai tolerar um pouquinho mais de acúmulo de volume dentro do crânio, até que a pressão intracraniana se torne muito, muito alta para colapsar o fluxo. Então, isso poderia atrapalhar num Doppler transcraniano, por exemplo, para confirmação. Mas muito, muito, muito é de treinamento. Treinamento, experiência, né? No caso, vocês sabem bem, né? Todas as técnicas de ultrassom, elas são muito operador dependentes. Então, tem essa porção. Eu digo que o problema é muito mais logístico por causa que eu repito muito exame de doente em morte encefálica que já fez eletroencefalo, praticamente todo dia.
E sempre é o mesmo problema, né? Foi o técnico que fez, a colega não estava ali, o colega não estava à beira-leito, laudou a distância e, por qualquer mínima interferência, recusa a morte encefálica. E, em segundo lugar, e às vezes a gente repete porque a gente observa que o treinamento, experiência técnica de um determinado colega não estava muito acurada. E aí você pode, né? O Doppler é uma técnica cega, né? Você pode errar e apontar para uma artéria extracraniana e dizer que está vendo fluxo. Então, infelizmente, acontece isso, Gustavo. Não é que nesses casos o exame está negando a morte encefálica, mas pode ser que ainda precise um pouquinho mais de tempo para que o exame positive, mas pode ser em grande parte por causa de deficiência técnica de quem está fazendo, infelizmente. Sérgio, tem duas perguntas aqui sobre o sódio, né, que alterações do sódio podem interferir enfim, na prova de morte encefálica. Você pode comentar aqui a Tânia e a Luciana que mandaram essas questões. Depois, em seguida, A tem hipernatremia, a Patrícia com uma pergunta. a hipernatremia é algo, é uma evolução comum da lesão cerebral, né, por dois mecanismos diferentes. Agora, ela não é impeditiva para a realização do protocolo. Ela só é recomendada para a manutenção do doador. Então, são coisas diferentes. Não é porque há uma hipernatremia, seja ela de quanto for, que você não vai, com uma suspeita forte de morte encefálica, você não vai fazer seu protocolo. Você pode fazer o protocolo. Só que, para que você mantenha o doador o mais fisiologicamente possível, você também vai fazer as medidas para redução do sódio para tentar equilibrá-lo. Mas é isso, não impede fazer o protocolo. Muito bom. Agora, a Paty Roli tem uma pergunta. Não, a pergunta era essa mesmo. Boa noite, tudo bem? Então, é que a gente teve hoje uma morte encefálica aqui concluída, e aí foi isso que aconteceu. A criança veio, teve um sangramento de mesencéfalo e ponte, e chegou aqui, já não tinha mais fluxo na arteriografia, tinha um eletroíso, e aí mantinha um sódio elevado, e aí ficou aquela questão, se a gente precisaria normalizar o sódio naquela faixa de 130, 150, para poder fazer a prova de morte, a segunda prova, porque na primeira ainda estava ok. Aí, quando foi fazer a segunda, já não estava. Aí aconteceu toda essa delonga, e aí hoje acabou concluindo a prova, e aí né, foi positiva, e a criança foi a óbito mesmo, constatado tudo assim que concluíram as provas à tarde, né? Então ficou essa questão de se saber se precisava ou não precisava para fazer a segunda prova ter um sódio nesses limites. Então é isso que ele já respondeu, né? Perfeito. Isso, acabou respondendo. O Ricardo tem uma questão também. Ricardo, pode falar. Desculpa, agora eu consegui abrir o microfone. Boa noite a todos aí. Queria parabenizar o colega pela explanação, muito boa. A minha dúvida é o seguinte, eu, na minha vida profissional, já participei, pelo menos, acho que umas 10 oportunidades de ter paciente assim, com esse diagnóstico de morte encefálica e abrir protocolo. Na minha última vez foi de um RN, e quando eu comecei a prova de apneia, essa criança fez uma parada e não voltou mais. A minha dúvida é o seguinte, isso, perante a família, parece que a gente acabou adiantando uma coisa que não deveria acontecer ainda. Como é que a gente fica nessa parte legal quanto a isso? Normal. Eu segui um protocolo, só que isso aí pode acontecer, é isso? Perfeito, Ricardo. Sim. Você está amparado, né? Porque foi no procedimento legal. Na verdade, você estava procedendo com o protocolo, o qual era a sua obrigação. Então, realmente não há problema referente a questões legais por isso, né? Mas sim, fica o registro de que
o momento crucial, né, do protocolo de morte encefálica é o teste de apneia. Realmente é quando as coisas podem descompensar mesmo, né? E a gente vê não raramente que os doentes descompensam durante o teste e você tem que abortar, tentar num outro momento. É bem complicado mesmo, mas no mundo inteiro é feito, né? Não tem nenhum país que aboliu o teste de apneia. Tem países que já aboliram o eletroencefalo como teste complementar. Antigamente até faziam um teste de atropina também, que já não se faz mais também. Muitas coisas vêm mudando, né? Mas realmente o teste de apneia ainda é algo crucial. A gente já tem que ser aos céus por terem reduzido de 2 para 1, né? Faz apenas um teste de apneia só, mas é um grande problema mesmo. E eu, assim, né, torço para que não aconteça mais na sua mão novamente, porque é bem desagradável, né? Mas fique tranquilo, em questão legal, você estava apenas seguindo o protocolo, sua obrigação, e fez o que poderia ser feito. Só um comentário sobre esse caso, Ricardo. Quer dizer, o pilar para você abrir o protocolo de morte encefálica é que você tem uma causa, né? No caso dessa criança, você tinha uma causa estabelecida, não tinha? O que era? Foi um anoxiado grave, que a mãe foi várias vezes ao hospital para fazer avaliação de trabalho de parto, vai e volta, vai e volta, vai e volta, que você já viu algumas vezes na vida. Sim. Aí, quando veio, o negócio ficou ruim, hipertensão, mãe para UTI, entubada, aquele corre-corre, e o bebê chega atropelado dentro da UTI, e aí já comatoso ficou o tempo inteiro, e ainda esperei um pouco, porque como tinham feito sedação na mãe, e ainda algum colega ainda colocou um fentanil no bebê, aí parei tudo, esperei, eu acho que Mas umas quantos dias, 48 horas. mas quantos dias de vida tinha essa criança? Quando chegou para a gente, tem horas. Mas aí não dá para fazer, né? Não abri com horas. Eu esperei o protocolo de começar isso aí foi mais ou menos feito. Ela estava com 72 horas, quase no 4º dia de vida. Aí nós já fizemos uma avaliação, um intervalo que o protocolo pedia. Aí a gente começou a fazer as provas. Certo. Um detalhe importante é que, assim, tudo aconteceu na sua cara, você conhecia bem todo o panorama clínico, ok. De todo jeito, né, para dizer, eu vou abrir o protocolo porque é um anoxiado grave, o ideal é que você já tenha uma tomografia de crânio, né, porque, ok, eu relatei que a parada cardíaca foi longa, foi muito difícil a reanimação e tal, e depois daquilo o doente já logo abriu sinais de ME e não houve reversão. Tudo isso justifica muito claramente, porém, a prova cabal, né, do coma irreversível, né, ou do coma grave, da lesão cerebral grave, fica documentada com a tomografia. Então, se vamos supor que alguém quisesse muito complicar a vida, o doentinho parou na apneia, né? A gente suspeitava morte cefálica e parou na apneia. Ok, mas por que você abriu o protocolo? Porque é um anoxiado grave. Mas como é que era a situação neurológica dele? O que você fez? Não tomografei, né? A gente só sabia aqui, porque tudo aconteceu, e a gente procedeu com o protocolo. Isso poderia complicar a vida, né? Porque não tinha realmente uma prova palpável da causa do coma, né? Mas antes de abrir o protocolo, seria interessante fazer a tomografia. Mas é isso aí, o tempo todo foi correto, foi esperado, né? E tudo foi feito corretamente. O doente não suportou a prova, não foi nada feito errado. Só fica a ressalva da tomografia. Sérgio, só uma última questão aqui, porque nosso tempo já está passando. A pergunta da Ruth.
A morte súbita do lactente é impeditiva de doação de órgãos por não ter CID? Olha, aí me deu um checkmate, hein? Ô, Ruth, alivia aí. Tudo É, bom? Boa noite. A gente boa noite. pegou um lactente de 6 meses, chegou em parada cardíaca, foi reanimado, foi feito, já chegou na UTI já com pupila médio fixa, a gente nem entrou sedação, nada, e começamos a investigação. Foi feito tomografia, não tinha sinais de sangramento, não tinha grandes edemas, um discreto edema de pós-parada, fez eco para ver se tinha alguma alteração que pudesse ter liberado algum trombo, alguma coisa. Nada, não conseguimos fechar nada de protocolo. Uma mãe bem presente disse que deu mamar para o bebê, pôs para dormir no berço. Depois de 4 horas ele não acordava. Ela foi lá e já encontrou ele cianótico, aparentemente, né? E aí a gente abriu o protocolo de morte encefálica, fechamos o protocolo completo, com eletroencefalo, tudo certinho. E na ocasião eu lembro de ter ligado na OPO referência e ela me disse, mas qual é a suspeita? Eu falei, bom, não consegui fechar um diagnóstico de trauma, de nada, provavelmente uma morte súbita. Ela falou, não tem CID, então não doa. E aí me pegou de surpresa, eu fiquei sem saber, aí eu falei, bom, então tá bom. E aí a gente finalizou só como morte encefálica mesmo, sem doação. Não, então assim, tá tudo certo, mas a explicação tá errada. Não é porque não tem CID, é que assim, no fim, o pilar não foi completo, né? Ou seja, a causa do coma plenamente documentada, ela não foi realizada, né? Porque a tomografia não tinha grandes lesões que justificassem o coma. Guardadas as devidas proporções, isso aí poderia entrar na mesma situação da doente que eu relatei, que era uma encefalopatia, né? Ela tinha uma tomografia com um edeminha mínimo e todo o restante era compatível com morte encefálica. Eletroencefalo, discutível, mas é o que se faz para criança mesmo, né? Fazer o quê? E uma prova nesse caso, se você tem uma tomografia praticamente normal, eu pediria avaliação de fluxo sanguíneo cerebral. Você faria um Doppler transcraniano, você faria uma angiotomo, faria uma arteriografia, é mais complexo, mas pelo menos uma angiotomo ou um Doppler transcraniano, facinho, aí eu praticamente eu tenho certeza de que você encontraria fluxo sanguíneo cerebral. Porque, então, assim, não tem nada a ver por ter CID, por não ter CID, isso era o conhecimento da pessoa da OPO que te passou, que normalmente deve ter sido o enfermeiro. Mas, assim, o que você tem que ter para você iniciar um protocolo vi uma isquemia maciça no cérebro, vi um edema horroroso, um sangramento horroroso, e isso é o que justifica que a questão neurológica realmente é irreversível. Então, é por isso que o protocolo não fechou. Não é porque não tem CID, é porque faltou esse detalhe do pilar. Então, era melhor realmente, não deveria, se você, numa próxima situação dessa, nem inicie o protocolo, porque você não cumpriu com esse primeiro passo, documentar um coma grave, né, uma irreversível, né, uma lesão neurológica categórica. Certo, Sérgio, a gente agradeço. Na que... verdade, Pode nesse continuar, caso, Ruth. a gente acabou nem conseguindo finalizar antes de fazer a gente fez o eletroencefalo e na ocasião, se eu não me engano, ainda precisava fazer o segundo teste da apneia, a gente estava esperando para dar o tempo, ele teve uma parada e aí foi a óbito, e a gente acabou nem prolongando muito, né, nessa segunda parada, porque para a gente estava evoluindo como morte encefálica mesmo, então acabou nem fechando por completo mesmo. É o que costuma acontecer. Agora, essa criança não ficou hipotérmica em algum momento? Só na chegada. Ela ficou 5 dias com a gente, até a gente conseguir fazer tudo. Então, a gente fez toda a investigação, fizemos tudo que tinha direito ali, ficou 5 dias sem sedação e depois ela evoluiu para parada. Mas essa hipotermia no início, ela pode ter sido determinante, viu? A gente vê até quem faz hipotermia para recuperação e de PCR. É super complexo o paciente que ficou hipotérmico em algum momento.
tomar cuidado com isso. Então, assim, para não ter erro, tomografia. Tomografia para qualquer doente. Estou suspeitando morte cefálica? Tomografo, viu que tem alguma coisa justificável? Beleza, ok, aí vou para frente. Se não tem, segura, vamos acompanhando, que acontecem algumas coisas inesperadas no meio do caminho. Eu não tenho resposta para tudo, eu não sou o sabedor de tudo, mas eu acredito que eu já avaliei pelo menos mais de 10 mil casos de morte cerebral. Então, assim, a gente vê umas coisinhas meio capciosas, né, que a gente nunca vai ver tudo na vida. Então, eu acho que é da forma mais completa mesmo, para vocês verem, né, na Inglaterra só se documenta a morte do tronco cerebral, não se documenta morte de hemisfério. Então, alguém que está morto lá não está morto aqui, por critério. E a maioria dos reportes de erro de diagnóstico de morte encefálica acontece na Inglaterra, e ainda assim eles persistem com esse tipo de documentação. Porque exatamente não é necessário você fazer uma tomografia. Você não precisa documentar a morte dos hemisférios, você precisa só documentar a parada da função do tronco. Então, aqui, se você fizer sempre a tomografia, documentar uma lesão neurológica grave, e aí, então, está suspeitando clinicamente a morte cefálica e proceder com as avaliações clínicas, e depois, ou antes mesmo, complementar com um exame. Eu prefiro muito, sou suspeito para falar, mas prefiro muito a avaliação de fluxo sanguíneo em detrimento de atividade elétrica. Prefiro muito mais isso, mas se você juntar essas informações, você não vai errar no protocolo, você vai fazer uma avaliação bem segura para você, para a família, e a família vai acompanhar o procedimento e vai ver que tudo que poderia ser feito e foi feito da forma correta, né? Ô, Sérgio, nosso tempo aqui se esgotou, porque o tempo está sendo exíguo, porque o tema realmente é muito, muito, muito interessante. Eu queria agradecer novamente a gentileza de você disponibilizar o seu tempo para dar essa palestra aqui para a gente, né? Eu tenho certeza que o grupo aproveitou muito. E vou pedir outra gentileza de você escolher o número de 1 a 22 para sortear o livro. Tá? Escolhe o número de 1 a 22, que eu já 1 falo. 1 a 22? Tá bom, vai 22 então. 22, ganhou o Belly. Belly, você é o ganhador desse livro. E depois eu te mando lá. Combinado? Ô, Colete, tu tá protegendo o Belly, hein, pô? É sacanagem, tá protegendo o Belly. O cara foi teu companheiro de plantão um monte de tempo, dá o livro para ele. É sacanagem isso aí, hein? Tá certo não, viu?